Opa, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Agley Braga, sou personal trainer, nutricionista. Estou aqui para falar com vocês sobre atividade física, exercício físico e saúde mental, ok? Na minha prática na academia, eu percebi que muitas pessoas haviam se queixando de ansiedade, síndromes depressivas e num dos treinos fizemos uma roda de conversa e as pessoas começaram a conversar entre elas mesmas sobre os problemas do dia a dia, com parentes, com filhos, com esposo. E daí surgiu a ideia de fazer essa live. Mas para explicar com mais precisão para vocês a questão da saúde mental, da ansiedade e depressão. Ok? Então vou aqui contactar o Michel para ele participar com a gente. Opa, Michel. Michel, aceitou aí? Michel. Opa, boa noite, Michel. Boa noite, Braga. Boa noite. Tá tudo bem aí? Tá me Tá ouvindo conseguindo? bem? Tranquilo. Eu tô te ouvindo bem, o áudio tá bom, a imagem também tá boa. E pra ti, tá chegando a imagem, o áudio tá bom também? A imagem tá ok, o áudio também tá muito bom. Perfeito. Maravilha, maravilha. Podemos iniciar? Sim, Já fiz uma sim, breve por favor. apresentação. Já fiz uma breve apresentação sua aqui para turma que tá ao vivo. E se Uhum. você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, eu primeiramente queria agradecer, Braga, pelo convite, né, pela iniciativa, né, de falar um pouco mais sobre esse tema que é muito importante, né, para todo mundo, que é a saúde mental. E eu agradeço pelo convite. Eu espero poder contribuir para que o público aí, o pessoal da academia, as pessoas consigam entender um pouco melhor sobre o assunto. Então, mais agradecer mesmo pelo convite. Fico à É, disposição para a gente conversar sobre o assunto. como eu falei agora há pouco para a turma aqui, que ninguém melhor do que um especialista na área, né, para falar sobre o assunto, no caso da psicologia. Um especialista em neuropsicologia. Já para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você me explicasse um pouco sobre o que é saúde mental. É só a ausência da doença? É o autocontrole? Explica para a gente o que é. Pronto, beleza. Saúde mental, né? O que é saúde mental? A gente às vezes entende a saúde, né, usando a parte física, né? Tipo assim, se a gente está sem alguma doença, isso para a parte física, tá? Se a gente está sem doença, né, sem febre, sem algum tipo de machucado, a gente entende que a gente está com a saúde física bem, né? E a saúde mental tem a ver com processos que envolvem relações, a relação que a gente tem, às vezes, com nós mesmos, a relação que a gente tem com os outros, né, saber lidar com, né, as situações da vida, tanto as agradáveis quanto as desafiadoras, né, ter esse manejo de lidar com os desafios da vida, né, todo o trabalho, a família, a vida financeira, relacionamento, né, todos esses desafios que a gente lida no dia a dia são, se a gente consegue administrar tudo isso de forma satisfatória, a gente pode entender que é um estado de saúde mental razoável, bom, satisfatório, né? E principalmente também uma parte que é importante também de reconhecer os limites, né? Que às vezes a gente
quer muito forçar, quer muito ir além do que a gente consegue entregar e acaba se prejudicando, às vezes adoecendo mesmo. Então, ter essa boa administração, assim dizendo, com relação tanto à sua saúde, né, mental, suas emoções, né, as suas relações interpessoais, tudo isso pode ser entendido como uma boa saúde mental. Então, esse é uma forma de ver esse conceito. Então, deixa eu ver. Então, é mais ou menos assim. Problemas sempre vão existir. Qual a atitude que você vai tomar diante daquele determinado problema que vai realmente ver como é que está a saúde mental? E, às vezes, dependendo da situação que a pessoa se encontra, ela não consegue nem raciocinar uma possível solução para determinado problema. E, às vezes, você acaba tomando decisão errada por conta disso e sofrendo consequência física por causa do problema mental. Sim, também. Né? Quando a pessoa consegue administrar, né, suas emoções, relações, todos os desafios que a vida tem, que todo mundo vai ter, né, é natural, normal da vida, a gente consegue administrar isso bem, isso demonstra um sinal muito positivo de saúde mental. Então, essa é uma forma de ver, sim, com certeza. Então, como, assim, se existe a manifestação física, adoece o corpo por causa da... É uma frase que é utilizada no curso de educação física. Mente sã e corpo sano, né? A mente saudável e um corpo saudável. Se se manifesta de forma física, então, provavelmente, a prática de exercício físico ou atividade física possa, de alguma forma, ajudar a reduzir esses quadros, reduzir os quadros ou as frequências com que as crises de ansiedade acontecem. Pode ser? O que você me diz disso? Como o exercício físico poderia ajudar a reduzir? O exercício físico é uma parte muito importante para a manutenção da saúde, porque o nosso corpo ele foi constituído para fazer atividade física, para se movimentar. Não foi feito para ficar estático, parado, deitado todo dia na cama, só assistindo série, sem fazer nada, com esse sedentarismo, né? O nosso corpo não foi projetado para esse tipo de atividade, né? Nosso corpo foi feito para movimentar, para atividade, para correr, para pular, nadar, para se movimentar, para o movimento. E quando a gente não faz nenhuma atividade, né, isso tende a trazer problemas, inclusive de saúde, né, sedentarismo, pressão alta, né, às vezes diabetes, né, enfim, posso citar aqui várias, né. Então, o exercício físico, ele é muito importante até para fortalecer a própria saúde mental, né, porque se a gente consegue ter essa prática regular, isso ajuda na autoestima, por vezes, né, na imagem que você tem de você mesmo, na parte física, né, na parte estética também, claro, por que não, né? Melhora também a parte cognitiva, né, os nossos pensamentos, nossas emoções, o nosso conhecimento, memória, enfim, todas essas capacidades são mais exercitadas com atividade física, né? Também até para agregar isso, em relação ao sono e a atividade física, porque se a gente consegue ter, né, um nível de atividade física regular, isso também melhora o nosso sono, que é um fator essencial para a manutenção da saúde, né? Inclusive, não só saúde mental, mas saúde como um todo. A gente tem um sono, né, regular, bom, satisfatório, tudo isso contribui. E se tiver o contrário, não tiver um sono regular também, isso prejudica um monte de coisas. Se a gente não dorme bem, né, prejudica o sono, prejudica a memória, a atenção, prejudica o humor, prejudica a cognição, é muito prejudicial. Então, ter todos esses elementos de forma satisfatória para a pessoa, isso é muito positivo de benéfico, né, para a saúde mental como um todo. Não só para a saúde mental, mas para a saúde de forma integral. Então, Michel, pegando esse gancho que você comentou agora, justamente falando da questão da autoestima, eu tive experiência essa semana mesmo aqui na academia que uma senhora se sentiu desconfortável porque ela se julgava velha para fazer determinados exercícios físicos que as mais jovens conseguiam fazer e ela não, e ficou com aquela cabeça baixa por ali, meio sem graça, mas aí questionou também que ela estava acima do peso, então ela não conseguiria fazer aquela atividade física. Tá? Eu não vou citar nomes por questões éticas, a gente sabe como é que é a questão profissional, certo? Mas, às vezes, a desculpa ou o pretexto que a pessoa usa para não fazer determinada atividade física é
o motivo pelo qual ela deveria fazer. Né? Por exemplo, eu sou gordinho e não vou fazer aquele atividade, eu não me sinto confortável para ir para a academia porque tenho autoestima baixa, eu me sinto meu corpo feio. E aí, talvez seja justamente por esse motivo que a pessoa tenha que realmente ir lá e fazer atividade física. E eu percebi nessa pessoa que ela foi incentivada por outras colegas, e as colegas, vamos, mulher, tu consegue, vamos, faz, só mais essa rodada. Aí, uma amiga dela falou na questão da depressão. Eu fiquei pensando, será que o exercício físico pode ajudar no tratamento da depressão? Não foi só uma pessoa. Isso aconteceu com essa senhora, mas tinha outras mulheres do grupo que relataram a mesma coisa, a questão da depressão, que foi melhorada depois que começaram a fazer atividade coletiva com outras mulheres. Sim. Antes de responder a questão da saúde mental, da depressão e exercício físico, eu queria pegar o que você falou, que é isso, né, das pessoas usarem esse pretexto, esse argumento para talvez não fazer, né, porque vai ser julgado e tudo mais. E uma coisa que eu vejo muito bacana em ambiente de academia é que as pessoas que estão lá, elas estão buscando, de modo geral, a melhoria, o progresso, o autodesenvolvimento, né, uma maior qualidade de vida. E pessoas que estão buscando essas coisas, dificilmente, não vou dizer sempre, mas dificilmente ela vai ficar julgando ou empurrando a pessoa para baixo. Pelo contrário, se eu vejo um cara que está, né, treinando, né, se esforçando, disciplinado, tal, se eu vejo essa pessoa subindo numa crescente, aquela pessoa dificilmente, é mais provável, não é certeza, mas é mais provável que ela também veja a pessoa que está lá embaixo e empurra ela para cima, né? Difícil, até um exemplo que o pessoal dá, tipo assim, um empresário, né, que está crescendo, está se desenvolvendo, ele vai ver talvez uma pessoa que está começando agora, tal, ele não vai ficar julgando, criticando, ele vai, poxa, continua, né, vai em frente, é assim, assim, incentivando a pessoa para crescer, né? As pessoas que estão em cima tendem a puxar você para cima, quem está embaixo é quem vai, às vezes, querer empurrar você para baixo, querer desanimar você. Então, essa postura que as meninas tiveram com essa sua aluna que você falou, né, é muito bacana. E eu vejo muitas academias, as pessoas, ao invés de ficar criticando, julgando, pelo contrário, né, incentiva, né, dá aquele ânimo. Quando vê você mais um pouquinho para baixo, chama você para te incentivar mais. Então, isso é muito bacana, esse tipo de coisa. Né, e eu vejo muito isso no ambiente da academia, isso é muito bom. Né? E sobre a questão de depressão e exercício físico, é o seguinte, o exercício físico com certeza pode ser um fator muito grande de proteção com relação a estados de humor depressivo, né? Ele pode e muitas vezes contribui bastante para alguém que está nesse tipo de prática, só que é o seguinte, eu estava até lendo um artigo sobre isso. Teve um artigo que eu estava lendo lá de pessoal, pesquisadores da Holanda, né, lá de Amsterdã, na capital, e eles fizeram um estudo mais ou menos assim, eles pegaram 2 grupos de pessoas. Essas pessoas estavam diagnosticadas com transtorno de humor depressivo, né, moderado. E aí, nos 2 grupos, um grupo ele utilizou medicação antidepressiva, né, para tratamento, e o outro grupo foi passado para eles uma rotina de corrida. E não foi tipo todo dia, foi 2 a 3 vezes por semana, né, foi uma frequência razoável. E aí verificou-se, né, para resumir o artigo, que eu acho que o artigo é um pouquinho longo, posso até deixar aqui a referência depois para você mandar para o pessoal. Resumindo o artigo. O artigo resume mais ou menos assim, que tanto a corrida quanto a intervenção medicamentosa tem praticamente o mesmo efeito benéfico. Os dois têm praticamente, a diferença é estatisticamente insignificante, sabe? É menos de 1% de diferença. Mas os dois têm benefícios equivalentes, assim dizendo. Então, com toda certeza, é tranquilo, é seguro afirmar que o exercício físico ele é muito benéfico para tratamento de depressão. Né? Isso, com certeza, fantástico, só para deixar claro. Né? Cara, não substitui, não é uma coisa assim que é a solução para tudo, tá bom? Não é assim, mais ou menos assim, mas assim, a prática de atividade física com certeza ajuda bastante, né? Michel, se for o caso. Então tem essas... Diga, pode falar. Michel, se a atividade física ela serve para conter quadros de síndromes depressivas e transtorno de ansiedade, tão bem quanto o medicamento,
a gente pode imaginar que todo medicamento tem lá o seu efeito colateral, né? Dependendo da dosagem que é administrada, dependendo do período que é controle dessa medicação. E a atividade física não vai ter colateral, vai? Qual é o colateral da atividade física periódica? 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de 150 minutos ou até 300 minutos por semana, que dá na média de 40 minutos por dia durante 5 dias. Perder gordura, diminuir o colesterol, controlar a pressão arterial, controlar a ansiedade. Seriam esses os efeitos colaterais? Não, né? Pois é, ao invés, ao contrário da medicação, né, o exercício físico, ele, se a pessoa não tiver, né, constatado nenhum problema cardíaco, né, não tem colateral, assim dizendo. O colateral é você talvez pegar gosto pela coisa, né, e continuar fazendo por muito tempo para seu próprio benefício, da sua saúde. Então isso é muito positivo, com certeza. Então, sobre o risco da pessoa gostar de atividade física, se identificar com aquela atividade e ficar fazendo por bastante tempo, a gente pode falar sobre os tipos de exercícios que são melhores para a saúde mental? Sim, podemos. Você indicaria assim? Pronto. Nesse caso, não existe o que a gente chama de receita de bolo, né? Eu não posso aqui, eu seria leviano se eu dissesse assim, o exercício X é o melhor para a saúde mental. Eu estaria errando feio aqui, né, se eu falasse isso. Mas eu costumo dizer o seguinte, nesse caso, não tem certo e errado. Tem o que funciona. Então, assim, se para uma pessoa ela tem o maior prazer, satisfação, né, de pegar o seu tênis, calçar, sair correndo aí para cima e para baixo, né, correndo quilômetros e quilômetros, e correndo. Se ela gosta daquilo, beleza. É isso que ela tem que fazer. Se é isso que ela gosta, é o que funciona para ela, maravilha. Tem gente que acha corrida maçante, repetitivo, chato, e gosta talvez, sei lá, de beach tênis, gosta de musculação, gosta de bicicleta, de tênis de mesa. Você que é educador físico sabe mais do que eu, tem uma infinidade de práticas de atividade física que você pode escolher, que você pode fazer, né? O que importa é que você goste, que você pelo menos tenha um nível de interesse e satisfação em fazer aquilo, né? Então, tudo isso tem a ver com a sua preferência pessoal. Então, se eu gosto de academia, eu vou fazer academia, musculação. Se eu gosto de corrida, faço minha corridinha, tá tudo certo. Se eu gosto de crossfit, manda ver no seu crossfit. Se eu gosto de jogar squash, jogar tênis, jogar tênis de mesa, peteca, enfim, alguma atividade. O que mais é indicado para a pessoa para melhorar a questão do exercício físico e saúde mental é o que ela gosta. Não tem certo e errado, tem o que funciona. Se o que você gosta é atividade A, B ou C, é isso que você tem que fazer, entendeu? Então, nesse caso, não dá para categorizar. Essa é a melhor de todas, é difícil. O que dá para dizer é o seguinte, é que tem uma diferença com relação às atividades aeróbicas e às atividades anaeróbicas, né? Tem uma diferença neurológica com relação a isso. Tipo, as atividades aeróbicas, né, corrida, natação, aquelas atividades que exigem mais capacidade cardiorrespiratória, essas atividades são ótimas, por exemplo, para musculação, que você precisa fazer um esforço muito intenso no curto espaço de tempo. Essas atividades são muito boas para promover o crescimento dos neurônios na nossa região do córtex, né, da nossa região cerebral. Então, salvas essas diferenças, as duas são benéficas, né, tanto as aeróbicas quanto as anaeróbicas, mas o que importa é você ter o mínimo de prazer e satisfação na atividade, depende de qual seja. Olha só, falando por mim, eu gosto de atividade física ao ar livre. Contato com a natureza, praia, trilha, vento, sol, é uma coisa que me satisfaz, me faz bem e me deixa à vontade para fazer outras trilhas. E se eu gosto desse tipo de atividade, muito provavelmente eu vou fazer ela por mais vezes e provavelmente também durante por mais tempo. Pensando não só no lado da psicologia. Se eu gosto de correr, ou se eu gostasse de correr, que eu também gosto, mas não é tanto assim,
é bem provável que eu vá praticar corrida por mais tempo. E se eu for pensar em emagrecimento, eu gosto de correr, então eu vou correr por mais tempo, vou correr mais longe, vou correr melhor, vou correr mais rápido. Muito provavelmente eu também vai emagrecer ou atingir melhores resultados praticando essa atividade que eu prefiro, né, que é da minha preferência pessoal. Correto? Corretíssimo, corretíssimo. A Augusta fez uma pergunta aí, tu quer falar pra gente, Braga, pra gente conversar sobre ela, a pergunta da Augusta? Tá vendo o chat? Tô vendo o chat aqui, não encontrei a dela ainda. Você quer fazer a pergunta pra mim, Michel? Você tá vendo aí? Tá mais... A pergunta do chat aí, da Augusta, ela pergunta se... Tô vendo, ela pergunta assim, se as atividades na academia podem diminuir as medicações. E para resumir, sim, elas podem, né? É uma prática muito comum, inclusive, de alguns médicos, de, por exemplo, verificar algumas situações de ansiedade, né? Problemas de ansiedade incapacitante, né? E aí, como tem a questão da taquicardia, que é o coração bater mais rápido do que deveria, em alguma situação de repouso e tudo mais, eles, alguns médicos, quando constatam, né, tipo assim, vamos supor, tem uma pessoa que tem crise de ansiedade, né? Aí tem aqueles sintomas clássicos, né? Taquicardia, suor frio, tremores, pensamento acelerado, um monte de coisa que ela fica na crise de ansiedade, né? E aí, como envolve questões cardíacas, né, a pessoa se preocupa, poxa, será que eu tô com um problema cardíaco? Aí vai no cardiologista, faz os exames, né? Faz todos os exames, aí acontece mais ou menos assim, em algumas situações, né? A pessoa pega os exames todos, né? Leva para o cardiologista. Aí mostra para o cardiologista olha para os exames, olha para a pessoa, olha para os exames, olha para a pessoa e diz mais ou menos assim: não tem nada, você não tem nada, tá tudo bem com você. O que ele quer dizer com isso é que a pessoa não tem nada de ordem cardiológica. O problema não é no coração dela, o problema são outras questões. E aí muitos desses médicos, sabiamente, encaminham, poxa, você tem que começar a aumentar o seu nível de prática de autocuidado. Ou seja, você fazer exercício físico, você se alimentar direitinho, você cuidar do seu sono, você ter um tempo de exposição à luz solar, coisas básicas que todo mundo sabe que faz bem para a saúde, mas às vezes a gente precisa passar por uma situação de problema de saúde para poder ouvir de um profissional, para poder a partir daí tomar essa iniciativa. Então, assim, quando a gente acreditado, né, santo de casa não faz milagre, às vezes, tipo assim, eu falava muito isso para algumas pessoas, né, mas a pessoa, não, nem aí, mas quando eu ouvia de um médico a mesma coisa que eu falava, agora eu vou fazer. Então, assim, com certeza, se a pessoa adota algum nível de atividade física, isso com certeza tende a diminuir e talvez até cessar mesmo o uso de medicamento, porque os diagnósticos de transtorno de humor depressivo, eles envolvem uma série de elementos, não só a nível químico, a nível biológico, a nível do organismo, mas tem a ver com questões, às vezes, familiares, às vezes questões financeiras, às vezes questões profissionais, às vezes questões afetivas. Então, você precisa, né, entender como que esse transtorno se construiu para, com base nisso, tentar intervir na raiz do problema. Então, com certeza, né, se a pessoa adotar algum nível regular de atividade física, isso tende, não é certeza, mas tende muito provavelmente a que a pessoa acabe diminuindo o uso dos medicamentos e, em alguns casos, até cessar, né, até cessar os medicamentos. Com certeza, para responder a pergunta da Augusta, tá? Aí o Marcos também fez uma pergunta também aqui. Tá vendo no chat a pergunta do Marcos? Tem tudo a ver com a pergunta do que a Augusta fez também. Eu não encontrei do Marcos. Não? Eu tô vendo aqui. Agora, tô procurando aqui, tô baixando aqui. Aqui, encontrei. Não, boa noite, Marcos. Só que eu não encontrei a pergunta, só aqui, aí encontrei. Tá aqui. A pergunta do Marcos. Antes de falar da pergunta do Marcos, eu vou só complementar a pergunta da Dona Augusta.
Uhum. Mais uma prática da academia. Tem um aluno que começou a fazer atividade física, começou a fazer musculação, começou a participar do funcional, começou a correr, começou a ter bons resultados e os exames, todas as taxas, literalmente todas as taxas baixaram, reduziram todas. Diabetes, glicemia, pressão arterial, colesterol, tudo ficou normalzinho. Voltou para o retorno com o médico, feliz da vida, o médico fez o quê? Cessou 90% dos medicamentos, quase todos. Na cabeça da nossa colega, ela, tô curada, tô boa, não preciso mais fazer nada disso. E voltou para os velhos hábitos. Parou com a quantidade física, parou com o funcional, corre só final de semana. Quando corre? Não vou citar nome, mas se ela estiver assistindo, ela vai saber que é com ela. Mas aí o que aconteceu, cara? Ela voltou para o médico mais uma vez, todos os problemas vieram à tona mais uma vez. Ela vai ter que começar tudo de novo. Então, pessoal, é constância. Comecem a fazer. Aí eu só consigo treinar 2 dias na semana. Faz os 2 dias na semana, escolhe um treino para o X, divide o treino de forma que você consiga fazer o corpo todo. Não perde a oportunidade de cuidar da sua saúde. Agora vamos lá, pergunta para o seu Marco. Tranquilo, Michel? Aí? Pode seguir? Manda ver, manda ver. Em que nível de uso de medicamentos pode ser substituído por atividade física? Em que nível o uso de medicamentos pode ser substituído por atividade física? Beleza. Marcos, obrigado, cara, pela pergunta, viu? Um abraço para você aí. Depois, Marcos do Jiu-Jitsu, gente boa demais. A tua pergunta, Marcos, é muito boa, né? Tem tudo a ver com o que a Augusta perguntou agora há pouco. E com relação a, para ser cauteloso, né, e para ter os devidos cuidados, falar de substituir uma coisa por outra talvez não seja a melhor ideia. Se for possível de intercalar ou de unir, quanto mais elementos para ajudar para fortalecer melhor, quanto mais gente melhor nesse sentido, né? Se você agrega tanto a atividade física quanto os dos medicamentos recetados de forma, né, devida pelo médico, pelo psiquiatra, isso tende a ser muito benéfico. Agora, com relação a substituir com as devidas proporções, essa é uma forma, é melhor do que nada, né? Mas, assim, tipo assim, escolher uma ou outra. Mas, Michel, eu só tenho acesso ao medicamento. Só tenho acesso à atividade física, não tenho médico na minha região e tal. Então, se você tiver só um ou outro, né, você utiliza o que você tem de disponível, né? Mas o ideal é ter os dois. Só que vem até, complementando a resposta, aquilo que eu citei do artigo, né, que a Augusto estava falando. Bem semelhante, praticamente idêntico, né? O efeito positivo tanto da intervenção medicamentosa, especificamente com o remédio escitalopram e a fluoxetina, né? Os dois que estão citados no artigo que eu citei. Minha voz está falhando? Estou ouvindo, sim, sabe que só o vídeo está picotando. E agora, melhorou? Melhorou. Pronto, beleza. Então, os dois, né, tanto o exercício físico quanto a intervenção medicamentosa, os dois têm os seus méritos. Então, se for possível agregar os dois, melhor, mas, a depender do caso da pessoa, a gente usa o que tem disponível, né? Então, tem essas particularidades que a gente precisa ter cuidado, tá bom? O Marcão mandou outra pergunta também. Diga. Vou passar aqui. O Marcos fez a pergunta. Tem comentário aqui que tua voz estava falhando, mas já foi sanado. Deixa eu para frente. Tem mais uma pergunta do Marcos aqui. Só eu queria falar também, Michel, que em relação à atividade física, eu costumo dizer assim: o nosso corpo ele produz praticamente quase tudo que é necessário para se manter. A questão dos hormônios, vitaminas, é preciso o estímulo
suficiente ou ideal para que aquele hormônio seja, né, realmente excretado pelaquela glândula e faça a função dele nos órgãos, como a serotonina, noradrenalina, hormônio do prazer também. Agora não. Endorfina. Dopamina. Então, quando você começa a fazer atividade física, o nosso corpo começa a produzir em escalas altas de hormônios. São hormônios que suprimem a fome, melhoram o humor, aumenta a sensação de bem-estar, eleva a autoestima. Então, é praticamente uma rede de hormônios que é produzida durante a atividade física, que é associada a substâncias medicamentosas, pode sim realmente trazer benefício para o paciente ou para o cliente. Tá ouvindo, Michel? Sim, com certeza. Deu uma travadinha para mim. Então, certo. Então, Michel, pensando nessa emaranhada de hormônios e às vezes alguns medicamentos, existe algum tipo de efeito que seja direto exercido sobre a questão cognitiva ou na memória de cada pessoa? Os efeitos dos exercícios físicos ou dos medicamentos na cognição e na memória? Os exercícios físicos, né, tem uma importância, tem um papel muito significativo, né, na questão tanto da memória, da cognição. Porque quando a gente pronto, você e tudo mais, sabe aquela sensação depois de um treino bem treinado mesmo, né, ou de alguma hora de corrida, de jiu-jitsu, né, do Marcão de jiu-jitsu aí, de futebol, enfim, algum tempo de corrida, de exercício físico, e você sai fisicamente cansado, mas com aquela sensação de prazer, de bem-estar, de alívio, de satisfação, às vezes de dever cumprido. Aquela sensação prazerosa de bem-estar, ela é muito ocasionada devido à questão dos hormônios que nosso corpo ele produz, né? Serotonina, endorfina, principalmente. Né? Então, todas essas reações neuroquímicas do nosso organismo que são causadas por atividade física, seja ela qual for, isso faz muito sentido e é muito importante, né, para todos esses elementos, da memória, da cognição, para tudo isso. Então, eu acho que a galera que faz atividade física deve entender bem sobre isso, deve pelo menos reconhecer esse tipo de situação, né? Tipo assim, depois de um treino bacana, você sai fisicamente esgotado às vezes, mas com aquela sensação, poxa, que sensação boa, que sensação prazerosa, uma leveza, um bem-estar, uma satisfação. É uma sensação muito prazerosa e ela é devida exatamente a toda a reação neuroquímica do nosso organismo causada pela atividade física, né? Que todos esses hormônios que você mencionou, né? Endorfina, serotonina, todos eles são muito responsáveis por aquela sensação de prazer, de bem-estar depois de uma atividade física, seja ela qual for. Né? Então, tudo isso tem muita relação, com certeza. Né? Esses dois pontos têm muito sentido. Eu falaria mais uma outra coisa também, um outro fator também, Michel, além dos fatores hormonais, nós podemos pensar também na questão da vascularização. Certo? Uma atividade, dependendo da atividade física, seja ela musculação, ou corrida, ou um jiu-jitsu, a maior oxigenação das células de todo o corpo, mas também as células do cérebro, pela maior perfusão sanguínea, da frequência cardíaca aumentada, maior circulação, maior ciclo respiratório, tudo aumentado, então entrega mais nutrientes para o cérebro, oxigena melhor o cérebro e outras células do corpo, fazendo assim também uma melhor função do corpo como um todo. Show? Tô ouvindo. Seguimos adiante. Então, mas treinar em excesso também causa... Treinar em excesso Deu uma travada aqui, mas eu tô ouvindo, Braga. Agora acho que eu tô ouvindo. Tá. Ok. Vou falar agora um pouco sobre o estresse também. De que forma o exercício físico pode nos ajudar a
combater ou controlar o estresse? Pronto. O estresse, ele é uma reação natural, uma reação natural do nosso organismo, quando a gente está em situações de perigo ou de ameaça. E às vezes de um estado de exacerbação, exagero de responsabilidade, de compromissos, né, de atividades profissionais, seja ela qual for. Então, assim, o estresse, ele é uma reação, por definição, natural do organismo. O que acontece é quando esse estresse, ele se torna excessivo ao ponto de adoecer ou de comprometer o funcionamento da pessoa. É mais ou menos assim, eu costumo fazer a seguinte comparação, tá bom? A nossa vida é como se fosse um instrumento musical, um violão, tá bom? Violino, violão, um instrumento de cordas. Para que aquela corda produza um som afinado, harmônico, agradável, aquela corda precisa estar tensionada, né? Precisa estar numa tensão ideal para que ela produza o som. Se eu afrouxar aquela corda, não consigo produzir som no instrumento. Não dá, não sai som nenhum. Se eu afrouxar a corda, o som não sai. E se eu fizer o contrário, se eu acochar demais a corda vai o quê? Vai quebrar. Então é preciso achar um ponto de equilíbrio, né? O que a gente chama na música de afinar o instrumento, para que naquela tensão ideal produza-se o resultado da música. Na nossa vida é exatamente a mesma coisa. O estresse é necessário para que a gente produza, né? Trabalhe, lute, faça, estude, né? Para a gente ficar cumprir os nossos compromissos. Mas a partir do momento que eu exagero nesse estresse, né? Que eu passo acima da média, como se fosse a corda do violão, uma hora, aquele exagero de estresse, ele pode chegar a tensionar demais e quebrar. No caso, se for uma pessoa, não quebra, mas ela quebra, não no modo literal, mas ela adoece por muitas vezes, por conta de estresse elevado, né? E às vezes ela acaba perdendo as suas atividades normais, né? E o contrário também é verdade, o contrário, né? Essa pessoa não está tensa demais e nem equilibrada, ela está relaxada até demais, né? Muito relaxada, não faz nada, não estuda, não trabalha, não tem nenhum tipo de responsabilidade, está muito, né, sem fazer nada. Também pode, talvez, até não adoecer de estresse, mas também é uma vida, talvez, um pouco como fosse a corda, né? Sem um propósito, porque a nossa vida foi feita para que a gente consiga produzir, estudar, trabalhar, se desenvolver, crescer como seres humanos, como pessoas, como profissionais, de modo geral. Então, achar esse equilíbrio é muito importante. E o exercício físico é um momento que ajuda muitas pessoas a equilibrarem as coisas. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem muito trabalho, por exemplo, mental, né? Precisa estudar, precisa pensar, precisa raciocinar, fazer planos, projetos. Ela trabalha muito com a parte mental. E se ela negligencia a parte física, fica um pouco desarmônico, né? A parte mental muito forte, mas a parte mental desfavorecida. Então, se a pessoa tem muita atividade mental e ela também adota, né, um pouco de atividade física, a coisa fica mais harmônica, tanto a parte mental quanto a parte física. Então, para esse tipo de pessoa é muito importante, né? E até para pessoas que também têm muita parte física, né? Tem que equilibrar também um pouco. Se a pessoa só trabalha com a parte física, também é importante equilibrar um pouco com a parte mental, cognitiva. Então, achar esse equilíbrio em situações de estresse é muito importante. O estresse não é o vilão, não é uma coisa de outro mundo, é necessária, mas com equilíbrio. Nem demais para quebrar a corda e nem de menos para também não produzir a música, né? Fazendo essa comparação. Tava vendo você falar aqui, Michel, agora e eu aqui com os meus pensamentos, né? Você falando do estresse, de muita atividade psicológica, de estar trabalhando, de estar estudando. Eu lembrei do período acadêmico lá. Finalzinho de semestre, semana de prova, TCC para entregar e estágio. Que maravilha. Cara. Corrido. É demais. Mas, o Marcos Michel... fez outra pergunta, o Marcos. Tá vendo aí? Quer que eu fale? Procurando aqui. Estou procurando. O Marcos perguntou. Tem muitas assim, conversas, eu não consigo. Pergunte, pode falar. O Marcos perguntou assim: para quem sofre de transtorno de ansiedade, o melhor são exercícios aeróbicos ou anaeróbicos? Boa pergunta, Marcos. Obrigado pela pergunta.
Com relação a transtorno de ansiedade, né, o exercício em si, ele talvez não faça tanta diferença, seja aeróbico ou anaeróbico. Né? A diferença, como eu falei, é basicamente que o exercício aeróbico ele vai promover maior fluxo sanguíneo, né, na parte cerebral, na parte do córtex, e a atividade anaeróbica, né, como a musculação, por exemplo, ela vai promover o crescimento de neurônios, né, que é a nossa capacidade mental que a gente precisa para raciocinar, pensar, refletir, essa capacidade crítica. Então, com relação à ansiedade, os dois têm o seu valor, né? Não diria que um é melhor do que o outro em relação à questão de lidar com a ansiedade, mas tem suas diferenças, mas os dois são muito benéficos, sim, com certeza. De preferência aquilo que a pessoa tenha mais satisfação, goste mais, né? Como a Maria Brindeiro falou, né? A atividade que você mais se adequar, né? Você vai ter identificação, né? Se você gosta de jiu-jitsu, de crossfit, de musculação, handball, seja lá o que for, o que eu gosto é aquilo que eu tenho que fazer, né? Então, os dois são muito benéficos, tanto o aeróbico quanto o anaeróbico, com certeza. Mais perguntas por aqui? Só a Maria Brindeiro também fazendo... Ela falou um comentário aqui da... Foi. Quer dar uma lida? A nossa amiga Marília, ela falou que ela é a prova viva disso, Michel. Depois que ela começou a treinar, ela melhorou muito como profissional. A Marília é profissional da educação e está se dedicando a quantidade de exercícios, já treina com a gente há um tempo. Teve o resultado que eu digo assim, um resultado excelente. E ela chegou com excesso de sobrepeso, problemas com dores no joelho, dores nas costas, mas depois que ela tirou o peso do corpo, né, ela melhorou praticamente tudo. Isso refletiu na condição profissional dela. Que massa, é muito bom. Parabéns, Marília. Satisfação, feliz em ouvir o teu comentário, tá, Marília? É muito bom mesmo. Você é a prova viva, né? Com certeza, né? Quando a gente adota mais, né, saúde para a gente, tudo melhora, né? Relacionamento, trabalho, a relação até com a gente mesmo. Às vezes pode ser um pouco crítico de nós mesmos, né? Então, quando a gente dedica, né, mais tempo para a gente se cuidar, seja por qualquer coisa, né? Até coisas básicas, né? Tomar um banho, usar um perfuminho, né? Usar roupa bacana, fazer atividade física, né? Tudo isso aumenta o cuidado com a gente e isso tende a promover muito mais saúde. E é uma coisa que às vezes a gente repara muito, sabe, Braga? Que tem muitas pessoas que são muito boas em cuidar dos outros. Eu cuido da minha mãe, do meu pai, do meu trabalho, dos meus pacientes, dos meus colegas, da minha família, eu cuido de todo mundo. Mas às vezes as pessoas esquecem de cuidar de si. Então, pois é, né? Então, e a gente também precisa de cuidado como todo mundo. A gente não é de ferro de aço, né? A gente não é imune. Então, ter esse cuidado com todo mundo, inclusive com a gente, é muito importante. Então, obrigado pelo comentário, tá? A Maria Brindeiro aqui do Instagram. Marília? Tá aparecendo aqui Maria, o nome dela aqui no Instagram, mas enfim. É Maria Brindeiro. Uhum. Michel, então, vamos fazer mais uma pergunta, já está quase na hora, senão vai cair aqui, certo? Tranquilo. O exercício físico pode, de alguma forma, prevenir doenças mentais? De forma bem direta, o exercício físico, ele é um baita fator de proteção, né, com relação à prevenção de problemas de ordem de saúde mental. Ele não é uma garantia, tá? Eu preciso ser sincero aqui e deixar isso bem claro. Ele não é uma garantia. Se você faz atividade física, você está automaticamente blindado de algum transtorno mental. Não, isso não é verdade. Qualquer pessoa está suscetível a ter algum problema nesse sentido. Até porque esses problemas de saúde mental, muitas vezes eles são multifatoriais. Não envolve às vezes só questões físicas. Como eu falei, às vezes envolve questões de problemas financeiros, problemas familiares, problemas profissionais. Então, assim, se a parte física está bem cuidada, muito provavelmente você não vai ter problemas de ordem física, né? Mas
vamos supor, uma pessoa, só um exemplo, tá? Uma pessoa que está praticando atividade física regularmente, bonitinho, se alimentando bem e tudo mais, mas de repente, que Deus livre, a pessoa perde um parente muito querido. Ela pode, naturalmente, e de forma compreensível, entrar no processo de luto, né? E às vezes entrar no processo de depressão. Né? Isso, o fato dela estar fazendo atividade física regular não impede ela de desenvolver um transtorno depressivo, entende? Mas o exercício físico é um baita fator de proteção. Isso ajuda a prevenir, né? Não garante, mas isso fortalece e aumenta e muito a probabilidade da pessoa não ter esse tipo de problema, né? Não é uma garantia, mas ajuda de forma substancial na prevenção. Isso com certeza. Então, Michel, como é fantástico o corpo humano, né? A gente fica imaginando como é que Deus é perfeito na construção do ser humano. O corpo humano foi feito para se mover, como nós falamos no início da live. Durante a atividade física, o exercício físico, ele produz substâncias químicas que causam saciedade, prazer, bem-estar, autoestima. E para quem acorda um pouco mais cedo e faz atividade física, no final do dia também vai ter um efeito do sono, cansaço, e vai provavelmente dormir melhor, se alimentar melhor, que vai de alguma forma ter um reflexo na saúde mental como um todo. Porque nós sabemos muito bem que é durante o sono que o nosso corpo se regenera, né? E durante o sono, nosso corpo também produz hormônios. No caso da melatonina, que tanta gente está tomando agora com um medicamento, mas que o nosso corpo também produz, mas ele só produz se a pessoa tiver um quarto escuro, luz apagada e temperatura adequada. O corpo vai produzir melanina e a pessoa vai dormir tranquilamente. Mas como as pessoas estão trocando parte da noite pelas telas de celular, então a produção natural de melatonina é reduzida e é necessário fazer uso da melatonina exógena, medicamento. É isso. Né? E quando a gente faz isso, né, essa suplementação, beleza, a gente faz, né, em alguns casos, mas é importante a gente ter um entendimento da causa pro efeito, sabe? Não é tipo, eu tô com, sei lá, tô com ansiedade, depressão, vou tomar um remedinho para resolver. Pode até ajudar a resolver ou amenizar os problemas mais visíveis, mais, né, evidentes, mas é importante que a gente entenda a causa e o efeito, né? Como que isso se construiu, ou de onde é que isso surgiu, como que ele apareceu aqui, não foi do nada, né? Não foi geração espontânea, veio de alguma coisa, alguma situação. Então, entender como as questões se construíram também é importante, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem um humor depressivo, né? Por conta, sei lá, de questões financeiras, tá? Se o cara, ele pode tomar qualquer remédio do mundo. Se ele não resolver a questão financeira dele, provavelmente aquela situação tende a continuar. Então, é preciso resolver os problemas na raiz, né? Não só cortar, como se fosse uma árvore, né? Não só cortar os galhinhos dela. É preciso resolver entender o problema e, assim que possível, cortar ele pela raiz para sanar ele o mais rápido possível. Então, ter esse raciocínio da causa por efeito também é bem importante. Ainda tem, Michel, que conscientizar o pessoal também em relação à automedicação, né, cara? Não dá certo sem a ajuda do profissional. Ou Exato. o médico, ou o psicólogo. Assim como o pessoal chega na academia às vezes, querendo que o personal trainer passe a dieta. Não é assim que funciona. Você não vai pro dentista quando está com problema na vista. Você não vai. Acontece muito o pessoal chega, Braga, mas passa a minha dieta. Aí outra pessoa que não sabe, que eu também sou nutricionista, e fala, o personal pode passar dieta? Calma, é assim. Eu atuo nas duas áreas, então calma. A gente pode conversar sobre isso. E em muitos casos, até a Marília pode mencionar se quiser, a gente faz muita orientação. As pessoas às vezes têm até uma alimentação saudável, bem organizada, mas uma alimentação saudável, bem composta, mas nos momentos desorganizados. O que era para ser na janta, ela come no almoço, o que era para ser no almoço, ela toma no café da manhã, e quando é à noite, quer tomar o café da manhã de novo. Então, organizando a alimentação, a pessoa também melhora a qualidade de vida e oferta para o cérebro os
É, nutrição, de nutrição você entende. Eu sou apenas um entusiasta, mas você entende bem mais do que isso, com certeza. É isso, cara. Michelsão, quero te agradecer, cara, pelo dispor do teu tempo, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Esperamos que nós tenhamos a oportunidade de fazer lives outras vezes sobre outros temas. E você que estava aqui com a gente até agora, muito obrigado pela tua participação também, pelas perguntas, Marcos, Marília, Dona Augusta. Satisfação ter vocês aqui com a gente. E se precisar de nós por algum motivo, ou de mim ou do Michel, acredito que o Michel também se dispõe ou a palestrar, ou ajudar de alguma forma, certo? Assim como a gente tem o hábito de fazer por aqui. Um abraço, boa noite a todos e até breve. Obrigado, Bragazão, Michel. obrigado pelo convite, obrigado a todos que participaram e estamos à disposição. Se tiver outros momentos desses, ficarei honrado em participar e contribuir de alguma forma. E agradeço pela oportunidade. Mando um abraço para todos, ótima noite para vocês e qualquer coisa estamos à disposição. Sempre estou aí pela academia, treinando de vez em quando, né? Quase com frequência boa, então qualquer coisa estamos à disposição para contribuir no que for possível. Pois vamos lá. Abraço, pessoal. Boa noite. Até logo.